Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo esse vídeo. Trata-se de programas de pós-graduação em Ciências Contábeis, referente ao mestrado de Ciências Contábeis na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aplicada à graduação do 7º período em Ciências Contábeis, conforme combinado com a turma. Nós iríamos ver hoje teoria e exercícios das demonstrações de variações patrimoniais referente à disciplina Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Esse vídeo está sendo gravado em 23/10. Tá? Nós vamos utilizar materiais de concursos públicos e o próprio Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, nona edição. O discente que vos fala é Ian Almeida. Tá? E vamos para cima. Então, a ideia é que os senhores já tenham esse contato inicial com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é uma das fontes da contabilidade aplicada ao setor público, tá? Então, hoje nós vamos estudar o MCASP nona edição, no que tange a demonstração das variações patrimoniais, e vamos começar aqui no item 5.1, Introdução. Pegar o marca-texto e a gente vai fazer uma leitura dirigida para que os senhores possam entender os principais conceitos e determinados trechos que se repetem bastante em provas, tá? Então, estamos aqui na demonstração das variações patrimoniais, MCASP, nona edição, item 5.1. A demonstração das variações patrimoniais DVP evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, tá? Então, a DVP, ela indica o resultado patrimonial do exercício. Como que a gente chega no resultado patrimonial do exercício? Por meio do confronto entre as variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas. Nós já vimos que essas variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas são aquelas que provocam efeito na situação líquida, tá? Então, deixa eu ler aqui o parágrafo. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial do período. Então, nós já até fizemos umas questões anteriormente em que esse trecho foi citado. Este demonstrativo tem função semelhante à demonstração do resultado do exercício DRE do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender as demandas da sociedade. Tá? Então, trechos que caem bastante em prova. Essa própria definição da DVP, de acordo com o manual, tá? Que ela evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP. Saber que o resultado patrimonial é apurado na DVP, importante, e que ele é decorrente do confronto entre as variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas, e que esse valor depois passa a compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial do exercício. Essa questão de que a DVP ela não vai medir o desempenho, tá? Aqui, ó, a DVP não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto de serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. Então, agora nós vamos para o item 5.2, quanto à elaboração. Quanto à elaboração, a DVP será elaborada utilizando-se as classes 3, variações patrimoniais diminutivas, e 4, variações patrimoniais aumentativas do PCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público. Os itens de VPA e VPD não devem ser compensados, exceto quando exigido ou permitido por norma específica. Tá? Então, bem simples aqui, fazer o confronto entre VPA e VPD e achar o resultado patrimonial e transferir para o balanço patrimonial do exercício para compor o saldo patrimonial. Tá?
Caso haja contas intra-orçamentárias, nível 2 de consolidação, nível de consolidação 2, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das dimensões contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se a DVP se referir apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intra-orçamentárias. De acordo com a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, a demonstração do resultado, aqui denominada demonstração das variações patrimoniais, DVP, deve incluir itens que apresentam os seguintes valores do período contábil. Tá? Então, de acordo com a norma, agora, deve incluir os seguintes itens. A. Receita correspondente às variações patrimoniais aumentativas. B. Despesas correspondentes às variações patrimoniais diminutivas. C. Parcela do resultado de coligadas em empreendimento controlado em conjunto, mensurada pelo método de equivalência patrimonial. D. Ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamento de passivos relativos à operação em descontinuidade. Tá? Retornando ao slide anterior, essa definição que nós digamos aqui da DVP, que ela evidenciará as alterações verificadas no patrimônio resultantes independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício, ela é constante da Lei 4.320, tá? O artigo 104. E foi replicado aqui no MCASP. Então, desse slide, o que é importante? Saber que a DVP vai utilizar as classes 3 VPD do PCASP, né? E classe 4 VPA do PCASP. Saber que não pode compensar VPA e VPD, exceto quando exigido ou permitido por norma específica. Cai também em prova. Essa questão relativa às contas intra-orçamentárias no nível de consolidação 2, nós estudamos na parte de plano de contas, que quando é intra-orçamentária, para fins de consolidação dos monstros contábeis no âmbito de cada ente, elas devem ser excluídas. Devem ser excluídas para fins de consolidação das monstros contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se a DVP se referir apenas a contas de um órgão ou uma entidade pública, então não há exclusão, por óbvio. Tá? De acordo com a norma, a DVP ela vai se chamar demonstração do resultado. Nós já vimos esse aspecto na parte introdutória de demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e vai incluir itens de receita, despesa, parcela do resultado de coligado em empreendimento controlado em conjunto, mensurado pelo método de equivalência patrimonial, ganhos ou perdas antes dos tributos reconhecidos na alienação de ativos ou pagamentos passivos relativos a operações em descontinuidade. E o resultado do período, tá? E devem ser divulgados ainda como alocações do resultado do período, resultado atribuível aos acionistas não controladores e resultados atribuíveis aos acionistas controladores da entidade. Outros itens e contas, títulos e subtotais devem ser apresentados na demonstração do resultado quando tal apresentação for relevante para a compreensão do desempenho financeiro da entidade. Os fatores a serem considerados incluem a materialidade, a natureza e a função dos componentes da VPA e VPD. Nós vamos verificar mais à frente essa questão do método da natureza e do método da função. Tá? A materialidade é uma das restrições, né, da qualidade da informação contábil. Quanto às notas explicativas, a DVP deverá ser acompanhada de notas explicativas, divulgando separadamente a natureza e valores dos itens relevantes que compõem as VPAs e VPDs. Tá? Então, para o setor público, é obrigatório que a demonstração da avaliação patrimonial, de acordo com a Lei 4.320 e o MCASP, ou de acordo com a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público, que ela seja feita pelo método da natureza.
Algumas circunstâncias poderão ser apresentadas em notas explicativas, ainda que seus valores não sejam relevantes, por exemplo, a redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, bem como as reversões de tais reduções, baixas de itens do ativo imobilizado, baixas de investimento, reestruturações das atividades da entidade, reversões de qualquer provisões para gastos de reestruturação, unidades operacionais descontinuadas, constituição ou reversão de provisões. Quando a entidade distribui dividendos ou outro item similar para os seus proprietários e possui capital representado por ações, ela deve divulgar na demonstração do resultado, na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas, o valor de dividendo ou outro item similar distribuídos e reconhecidos como distribuições aos proprietários durante o período e o respectivo valor por ação. Tá? Então, aqui são itens que são exigidos pelo manual e são encorajados pelo manual a que se divulguem notas explicativas. Então, a gente termina a questão das notas explicativas e nós vamos agora para o método de apresentação da DVP, tá? Ou de acordo com a norma DR, demonstração do resultado. Então, a norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 11, que vai tratar da apresentação das dimensões contábeis aplicadas ao setor público, incentiva a apresentação de análise das variações patrimoniais diminutivas, utilizando a classificação baseada em dois métodos alternativos, quanto à natureza ou quanto à sua função dentro da entidade. Segundo a norma, deve-se selecionar o critério que proporcionar informação que seja representação fidedigna e seja mais relevante. Ressalta-se que, para tal finalidade, os termos da natureza da despesa e a classificação funcional não se confundem com os termos correspondentes utilizados na execução orçamentária. Como a estrutura do PCASP detalha as VPD conforme a abordagem da natureza, a utilização do método da natureza é obrigatória para todos os entes, sendo facultado publicar adicionalmente a análise segundo o método da função. De acordo com o método da natureza, as VPDs são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza, como, por exemplo, depreciações, consumo de materiais, despesas com transporte, benefícios a empregados e despesas de publicidade. Aí abaixo tem o exemplo do próprio manual, tá? De como utilizar o método da natureza do gasto. Então, essa questão ela também cai em prova. Nesse sentido, por ser um slide importante, nós vamos voltar aqui e frisar alguns conceitos, tá? A norma brasileira de contabilidade técnica do setor público 11, que trata da apresentação e elaboração das dimensões contábeis aplicadas ao setor público, ela incentiva a apresentação da análise das variações patrimoniais diminutivas. Então, nós vemos aqui que é somente quanto à despesa, tá? Variações patrimoniais diminutivas, utilizando dois métodos alternativos. Os métodos alternativos são quanto à natureza ou quanto à sua função dentro da entidade. Tá? Então, são dois métodos, natureza e função. Segundo a norma, deve selecionar o critério que proporcionar informação que seja representação fidedigna, tá? E que seja mais relevante. Aí, esse parágrafo posterior ressalta-se que, para tal finalidade, os termos de natureza da despesa e classificação funcional não se confundem com os termos utilizados na execução orçamentária. O que ele quer dizer aqui? Na execução orçamentária, nós temos a classificação funcional, que veio lá da portaria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, portaria número 42, que vai tratar das despesas por função e subfunção. Essa é a classificação funcional. Quem é a função? Função é o maior nível de agregação da despesa. Tá? Nós temos dois exemplos clássicos, saúde com a codificação 10 e a educação com a codificação 12. E essas funções, que são o maior nível de agregação da despesa, vão ter subfunções. E nós temos, de acordo com a portaria interministerial 163, a classificação quanto à natureza da despesa, que vai se subdividir em categoria econômica, grupo de natureza de despesa e o elemento da despesa, que é o menor nível de especificação da despesa.
Ah, ele gastou lá em material de consumo para limpeza, água sanitária. Aí, o elemento da despesa é o nível mais específico da despesa. Isso é importante para o controle. Mas essa questão da natureza da despesa e classificação funcional, ela não se confunde com o método da função da demonstração do resultado, nem o método da natureza quanto à demonstração do resultado. Elas vão estar lá, são termos utilizados na execução orçamentária, tá? Aí depois ele continua. Como a estrutura do PCASP detalha as VPDs conforme a abordagem da natureza, a utilização do método da natureza é obrigatória. Tá? Então, de acordo aqui com o manual, o método da natureza é obrigatório para todos os entes. Tá? Então, o método que é obrigatório é o da natureza, mas ele faculta adicionalmente a análise segundo o método da função. Também pode se utilizar o método da função, mas é obrigatório da natureza. Então, de acordo com o método da natureza, as VPDs são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza, como, por exemplo, depreciações, consumo de materiais e despesa com transporte, conforme nós fizemos a leitura no slide anterior. Tá? Aí aqui ele cita um exemplo, com receita, benefício com despesa empregados, despesas com depreciação e amortizações, outras despesas, total das despesas e resultado. Então, percebam que o método da natureza, ele vai subdividir só VPD, tá? Ele vai classificar só as VPDs quanto à natureza. E da função também, é só no que tange a VPD. Aqui, o próprio manual traz um exemplo, tá? Do método da natureza, em que nós temos receitas de 1.000, despesa com benefícios entregados de 300, despesas com depreciações e amortizações de 100, outras despesas de 200, total das despesas de 600, tá? E nós temos um resultado de 400. Aí depois esse resultado ele é transferido lá para o PL do balanço patrimonial para compor o saldo patrimonial, tá? O saldo patrimonial. Agora nós vamos fazer a leitura quanto ao método da função. Segundo o método da função, as VPDs são classificadas de acordo com o programa ou propósito para o qual elas foram incorridas. Esse método pode proporcionar informação mais relevante aos usuários, mas a alocação de despesas às funções pode exigir alocações arbitrárias e envolver considerável capacidade de julgamento. As despesas associadas às principais funções empreendidas pela entidade são apresentadas separadamente. Abaixo, exemplo de apresentação conforme este método para uma entidade que tem funções relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde e educação. Pela função, né? Nós vimos aqui. Aí aqui ele coloca a estrutura, receitas e despesas aqui por função, né? Função saúde, função educação, aqui teriam outras despesas por função e o resultado. E o exemplo numérico, receitas aqui de 2.000, função saúde gastou 600, função educação gastou 500, então nós tivemos um gasto maior na saúde do que na educação, e com outras funções, outras despesas, gastou-se 400, chegando a um resultado de 500. Esse é o método da função. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que poderia agregar. É só isso mesmo, que as VPDs são classificadas de acordo com o programa ou propósito para o qual elas foram incorridas. Tá? Então, que é facultativo, é facultado, natureza obrigatória. Vamos partir para o próximo slide. E nós vamos tratar agora das superveniências e insubsistências. Tá? As superveniências e subsistências são variações patrimoniais que independem da gestão do patrimônio. Decorrem basicamente de fatos imprevistos, fortuitos, não planejados e alterações eventuais. Cabe destacar que muitas variações patrimoniais são intencionais, ou seja, dependem da gestão do patrimônio. Assim, por exemplo, quando o ente governamental efetua um financiamento, as variações patrimoniais decorrem da vontade e da intenção do gestor público.
Por outro lado, as variações aleatórias, conforme comentamos, são independentes da gestão do patrimônio. Essas variações são denominadas de superveniências e insubsistências. Superveniências, grosso modo, são surgimentos que impactam o patrimônio. Já as insubsistências são desaparecimentos que também afetam o patrimônio público. Muito bem. Prosseguindo no raciocínio, temos que entender que esses surgimentos e desaparecimentos podem ser positivos, aumentam o PL, ou negativos, diminuem o PL. Para tanto, a contabilidade usa os termos ativo e passivo, para evidenciar que se trata respectivamente de algo positivo ou negativo. Nesse sentido, se estamos diante de uma superveniência ativa, significa que temos um aumento do PL. Por outro lado, superveniência passiva significa diminuição do PL. Já do lado da insubsistência, temos o mesmo raciocínio, ou seja, insubsistência ativa significa um aumento do PL, e insubsistência passiva significa diminuição do PL. Exemplo de insubsistência ativa seria o cancelamento de uma dívida. Veja que nesse caso é algo benéfico, há um impacto positivo no PL. Como exemplo de insubsistência passiva, temos a perda total de um veículo, nesse caso algo ruim, há um impacto negativo no PL. Ocorre que temos um agravante, pois além dessas nomenclaturas acima estudadas, encontramos na doutrina e nas provas, é claro, os termos do ativo e do passivo. O que ele quer dizer com isso aqui? Nós vamos ter superveniência do passivo ou insubsistência do passivo. Isso vai alterar a classificação, tá? Vamos ver como que fica. Superveniência do ativo. Surgimento de um ativo com impacto positivo no PL. Superveniência do passivo. Surgimento de um passivo com impacto negativo no PL. Insubsistência do ativo. Desaparecimento de um ativo com impacto negativo no PL. E insubsistência do passivo. Desaparecimento de um passivo com impacto positivo no PL. Nesse sentido, nós temos esse quadrinho aqui abaixo, em que as variações ativas são as que provocam impacto positivo no PL e são decorrentes da superveniência ativa, superveniência do ativo, insubsistência ativa, insubsistência do passivo, tá? E as que causam impacto negativo no PL por meio de variações passivas são a superveniência passiva, superveniência do passivo, insubsistência do ativo e insubsistência passiva, tá? Vão provocar impacto negativo no PL, e aqui do lado do impacto positivo, essa nomenclatura vai aumentar a situação líquida patrimonial. Temos também as interferências ativas e passivas. As interferências representam aumentos ou reduções no ativo decorrente do recebimento ou transferência de recursos financeiros intragovernamentais de um ministério para outro, por exemplo, ou ainda do recebimento ou concessão de bens por transferência. Assim temos interferência ativa orçamentária, representa o aumento no ativo decorrente do recebimento de recursos financeiros intragovernamentais, cota recebida, repasse recebido e subrepasse recebido. Interferência ativa extra-orçamentária, representa o aumento no ativo decorrente de transferências financeiras para atender o pagamento de res a pagar e transferência de bens e valores recebidos. Temos também a interferência passiva orçamentária, representa a redução do ativo decorrente da transferência de recursos financeiros intragovernamentais, cota concedida, repasse concedido e subrepasse concedido. Temos também a interferência passiva extra-orçamentária, representa a redução do ativo decorrente da concessão de bens por transferência de modo intragovernamental. Então, após finalizar as definições de interferências ativas e passivas, eu achei de bom tom, já que aqui fala de cota concedida, repasse concedido e subrepasse concedido, passar mais uma vez essa questão da descentralização financeira, tá? Em nível de órgão central, nós temos a STN e o Ministério da Fazenda a depender do presidente, chefe do executivo que estiver em exercício. Eles alteram o nome do ministério, tá? Mas o órgão central é a Secretaria do Tesouro Nacional, o órgão central de contabilidade.
Mas nesse sentido aqui, é só para demonstrar a descentralização financeira, em que ocorre a descentralização, primeiro por meio da cota, tá? Para o Ministério A, que é a unidade orçamentária, aqui por uma nota de lançamento, tá? NS, mas é uma nota de lançamento. Ocorre do Ministério A, da unidade orçamentária, para a unidade administrativa, ainda do Ministério A, por meio do subrepasse e por uma nota de programação financeira. E quando se trata-se, essa descentralização financeira, ela ocorre entre órgãos distintos, tá? Nós chamamos de repasse. Tá? Então, nós temos cota, descentralização financeira para os ministérios, intraministérios da unidade orçamentária para a unidade administrativa, que vai executar por meio da nota de programação financeira, nós temos o subrepasse, e entre unidades orçamentárias, aqui, ó, entre unidades orçamentárias, nós temos o repasse, tá? Por meio da nota de programação financeira, e entre unidades administrativas também, em nível de unidade executora, nós temos também o repasse. Beleza? Vamos partir para o próximo slide. No que tange a descentralização orçamentária, para fazer esse paralelo, que eu não fiz lá no vídeo de balanço financeiro, nós temos que compõe o sistema de planejamento e orçamento federal, de acordo com o artigo 4º da Lei 10.180, frisando que isso aqui é em âmbito federal, nós temos o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, órgãos setoriais e órgãos específicos, tá? Órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios, da AGU, da Vice-Presidência, da Casa Civil, da Presidência da República. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo. Órgãos específicos são aqueles vinculados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para as atividades de planejamento e orçamento, onde se encontra a Secretaria de Orçamento Federal. Tá? Então, nós temos a dotação orçamentária, ao montante limite da autorização dada na lei orçamentária anual para o gasto. Nós temos a unidade orçamentária, aquela contemplada com a dotação diretamente. E nós temos a unidade administrativa, aquela que recebe a autorização por descentralização de unidade orçamentária ou outra unidade administrativa. E nós temos a unidade executora e gestora, que são aquelas que efetivamente realizam o gasto, ou seja, executam a despesa orçamentária. Tá? Essas definições de unidade orçamentária e unidade administrativa, elas servem também aqui para descentralização financeira. Tá? Vamos lá. Então, a lei orçamentária anual contempla as unidades setoriais de orçamento de cada órgão com dotações orçamentárias. Entretanto, existe um grande número de unidades que realizam gastos que necessitam de dotações também. Essas unidades administrativas recebem um orçamento por descentralização da unidade orçamentária, ou O, em regra. A descentralização orçamentária poderá ocorrer sobre os seguintes títulos: dotação de créditos orçamentários entre a unidade central e unidades setoriais, provisão ou descentralização interna de créditos orçamentários entre unidades de um mesmo órgão, destaque ou descentralização externa de créditos orçamentários entre unidades de órgãos diferentes. Tá? E a dotação está para a cota, assim como a provisão ou descentralização interna está para o subrepasse, e o destaque ou descentralização externa está para o repasse. É o que eu vou mostrar para os senhores no próximo slide. Então, aqui nós temos a descentralização orçamentária, tá? Orçamentária. Então, nós temos a dotação, a provisão intraministérios e entre ministérios ou unidades administrativas, unidades orçamentárias, nós temos o destaque. Tá? Em nível de órgão central, no caso da descentralização orçamentária, nós temos a Secretaria de Orçamento Federal, em âmbito federal. E no próximo slide, nós temos onde eu queria chegar, que é esse comparativo que eu não coloquei no vídeo lá do balanço financeiro. Então, para quem está fazendo o curso, visando aprender, é uma boa dica, porque isso aqui cai muito em prova. Descentralização orçamentária versus a descentralização financeira. Relação entre as figuras de descentralização orçamentária e financeira. Então, nós temos a movimentação de recursos orçamentários, que são as descentralização de créditos, a dotação, o órgão central,
leva para a unidade orçamentária, tá? A provisão ou descentralização interna da unidade orçamentária intra-órgão para a unidade administrativa, e o destaque é entre unidades orçamentárias, tá? Ou unidades administrativas, E a dotação está para a cota, a provisão está para o subrepasse e o destaque está para o repasse, tá? Isso aqui é uma assertiva verdadeira. Se cair para vocês, a dotação está para a cota, assim como a provisão está para o subrepasse e o destaque está para o repasse. Pô, verdadeiro. Bom, vamos continuar a demonstração das variações patrimoniais, agora nas mutações ativas e passivas, tá? Então, como o próprio nome indica, as mutações ativas e passivas são fatos permutativos decorrentes da execução da despesa e receita. Segundo a doutrina, temos os seguintes conceitos. Mutação ativa representa a incorporação de itens do ativo em decorrência da aquisição de bens e direitos, ou desincorporação de itens do passivo em decorrência do resgate de dívidas, ambas vinculadas à execução do orçamento da despesa não efetiva. As mutações ativas são também denominadas mutações patrimoniais da despesa, tá? A mutação passiva representa a desincorporação de itens do ativo em decorrência da venda de bens e da conversão em espécie de direitos, bem como a incorporação de itens do ativo em decorrência da realização de operações de crédito, ambas vinculadas à execução do orçamento da receita não efetiva. As mutações passivas são também denominadas de mutações patrimoniais da receita. Aqui nós temos a demonstração das variações patrimoniais, segundo a Lei 4.320, Lei 4.320 de 64, tá? Essa é a estrutura, em que a gente tem as variações ativas decorrentes da execução orçamentária e as variações passivas decorrentes da execução orçamentária. Então, nós temos as receitas orçamentárias, divididas por categoria econômica, receita corrente, receita de capital. As interferências ativas e passivas, aqui no mesmo sentido, da despesa orçamentária dividida em categoria econômica, despesa corrente e despesa de capital. E nós temos as interferências ativas e interferências passivas. E aqui nós temos a descentralização financeira, que foi explicado nos slides anteriores, fazendo ainda um paralelo com a descentralização orçamentária, que eu não pude me manter omisso. Eu não tinha apresentado nos slides anteriores, tá? Então, mutações ativas, aquisição de bens e direitos, amortização da dívida passiva. Mutações passivas, como exemplo aqui nós temos alienação de bens e direitos e operações de crédito e dívidas passivas. Independente da execução orçamentária, nós temos receita extra-orçamentárias e despesas extra-orçamentárias. Quanto à receita ainda, nós temos as interferências ativas e, como exemplo, nós temos as transferências financeiras recebidas para atender restos a pagar e transferência de bens e valores recebidos. Quanto à despesa extra-orçamentária, nós temos as interferências passivas, e aqui nós temos as transferências financeiras concedidas para atender restos a pagar, transferências de bens e valores concedidos. Ainda nas receitas orçamentárias, por acréscimos patrimoniais, nós temos a incorporação de bens e direitos, a desincorporação de passivos. Quanto à despesa extra-orçamentária, nos decréscimos patrimoniais, nós vamos ter a desincorporação de bens e direitos e incorporações de passivos, tá? E assim, fazendo o confronto entre receita e despesa, nada mais é do que fazer o confronto entre receitas e despesas e apurar o resultado patrimonial, tá? O déficit vai ficar do lado das receitas e o superávit vai ficar do lado das despesas. Beleza? Vamos para o slide agora, que demonstra a estrutura nova da demonstração das variações patrimoniais de acordo com o MCASP, atendendo aqui o
critério da comparabilidade. Aqui nós temos a comparabilidade e aqui nós temos as referências cruzadas por meio de notas explicativas, tá? Aqui vai chamar referência cruzada, vou botar aqui RC, por meio das notas explicativas aqui de cada rubrica. Então, nós vamos ter aqui as variações patrimoniais aumentativas por meio de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Lembrando que antigamente chamava-se apenas de tributos, né? Agora eles abriram e divulgam as espécies, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós temos as contribuições, exploração e venda de bens, serviços e direitos, como variações patrimoniais aumentativas, leia-se receita, né? Vão importar em um aumento na situação líquida, variações patrimoniais aumentativas financeiras, transferências e delegações recebidas, valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos, outras variações patrimoniais aumentativas, total das variações patrimoniais aumentativas, aqui no item 1. Aí nós vamos para as variações patrimoniais diminutivas, por meio de pessoal e encargos. Aqui é tudo efetivo, tá? Então aqui são efetivas. Efetivas. O que são efetivas? São aquelas que provocam alteração na situação líquida, que como é receita vai aumentar a situação líquida e aqui como é despesa vai reduzir a situação líquida, tá? Então, pessoal, encargos efetivos gera uma VPD, benefícios previdenciários e assistenciais é efetivo, gera uma VPD, uso de bens, serviços e consumo de capital fixo gera uma VPD, variações patrimoniais diminutivas financeiras, transferências e delegações concedidas, desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos. Nós temos as VPDs tributárias, nós temos os custos das mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados, VPD, e outras variações patrimoniais diminutivas, totalizando as VPDs no item 2 e apurando o resultado patrimonial do período, que depois vai ser transferido para o balanço patrimonial para achar o saldo patrimonial final. E agora, eu achei de bom tom também trazer as definições que estão lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então, nós temos no item 5.5.1 variações patrimoniais aumentativas, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Compreende toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Contribuições. Compreende as contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública. Tá? Lembrando que a CIP, a contribuição de iluminação pública, ela é de competência municipal, tá? Pode cair em prova municipal, tá? A CIP ela é municipal. Exploração e venda de bens e serviços e direitos compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos que resultam em aumento do patrimônio líquido, independente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais. Variações patrimoniais aumentativas financeiras. Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras. Compreende descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. Transferências e delegações recebidas. Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior. Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de passivos. Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.
Outras variações patrimoniais aumentativas. Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como resultado positivo de equivalência patrimonial, dividendos e etc. Quanto às variações patrimoniais diminutivas, no item 5.5.2, nós temos pessoal e encargos, compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrente do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas, com contratos de terceirização de mão de obra, que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos, compreende ainda obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. Benefícios previdenciários e assistenciais. Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo do regime próprio de previdência social, que é o regime próprio dos servidores, e do regime geral de previdência social, RGPS. Compreendem também as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social, não contributiva, visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender às contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. Uso de bens e serviços e consumo de capital fixo. Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupos específicos. Despesas de pessoal e encargos. Compreende diárias, material de consumo, depreciação, amortização. E nós temos as variações patrimoniais diminutivas financeiras. Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias. Desse slide aqui é importante destacar o RPPS, que às vezes somente sabendo a sigla você acerta uma questão. Tá? RPPS, Regime Próprio da Previdência Social, que é o regime próprio de servidores públicos. E RGPS é o regime geral da Previdência Social, do INSS. Vamos lá. Transferências e delegações concedidas. Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos e transferências a convênios e transferências ao exterior. Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos. Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perda de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com incorporação de passivos. Nós temos as tributárias, compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais. Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados. Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas ao custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício. Corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuada nas contas dos estoques por vendas realizadas no período. Outras variações patrimoniais diminutivas compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições de resultado negativo com a participação, entre outros. Tá, então, para finalizar, eu trouxe uns 10 exercíciozinhos aí teóricos, não tem nem conta,
mas depois eu vou trazer exercícios práticos para a gente corrigir e ter uma noção básica inicial de DVP.